Olá, minha galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Gisele Ramos e eu estou aqui para dar uma aula de biologia. Vamos fazer uma revisão dos assuntos estudados. Esses assuntos, eles foram estudados semestre passado, né? Foram os assuntos relacionados às substâncias orgânicas e inorgânicas e sobre introdução à citologia. O que são substâncias orgânicas? São aquelas substâncias que são formadas por moléculas grandes, que têm carbono em sua célula e que, portanto, para serem absorvidas, elas precisam ser quebradas, tá? Precisam ser degradadas. E as substâncias inorgânicas são aquelas formadas por substâncias menores. Substâncias menores que são absorvidas diretamente quando ingeridas pelo organismo, certo? O exemplo delas são quais? Das substâncias inorgânicas nós temos água e sais minerais, a água que é a molécula do H2O, sais minerais que é o caso do ferro, do cálcio, do magnésio e outras mais que existem, tá? Sobre as substâncias orgânicas, os exemplos que nós temos são quais? Proteínas, carboidratos, lipídios, que são as gorduras, os carboidratos são os açúcares, ácidos nucleicos, DNA e RNA, e as vitaminas A, B, C, K e outras mais, certo? Então, esses grupos, eles formam as substâncias químicas que estão presentes no nosso organismo. Quando não são produzidas, elas precisam ser ingeridas através dos alimentos, certo? Cada uma delas tem suas características específicas que já foram estudadas por vocês e apresentam sua função em determinadas partes do nosso organismo, determinados órgãos, tá? Agora, falando sobre citologia, né? O que nós vamos falar sobre citologia? Primeiro, conhecer o que é a citologia. A citologia é o estudo da célula. Célula, e logia, estudo. Então, forma aí o estudo da célula. É uma ciência dentro de uma outra ciência, que é a biologia, que se dedica ao estudo das células. Falando de células, vamos saber que Robert Hooke visualizou a primeira vez uma célula vegetal através de um pedaço de cortiça. Essa cortiça, ele tirou um pedaço, ele levou ao microscópio que ele tinha, que não era moderno, mas que permitia essa visualização, e ele viu um espaço e que denominou de cela. Essa cela deu origem ao nome célula, que é o que nós conhecemos hoje, certo? Outra coisa a respeito das células, que na introdução à citologia é necessário ser falada, são as principais partes da célula. Nós temos membrana plasmática, citoplasma e núcleo, sendo a membrana plasmática com a função de proteger a célula e de permitir a entrada e saída de substâncias, além de separar o meio interno do meio externo, certo? O citoplasma traz várias funções de respiração, digestão celular, transporte de substâncias, armazenamento de substâncias, enfim. Por quê? Porque dentro do citoplasma existem pequenos órgãos. Órgãos estes que são chamados de organelas citoplasmáticas. E nós temos o núcleo. O núcleo, ele traz também algumas outras estruturas dentro dele, além do DNA e o RNA, tá? E a partir dele ocorre o processo de divisão celular, além do que é o núcleo que controla todo o metabolismo celular, certo? Além disso, nós temos dois tipos de células, né? Que as células procarióticas, que são aquelas que não têm núcleo. Eu falei que as principais partes são membrana, citoplasma e núcleo. Só que existem células que não existem núcleo, né? Que não tem o núcleo definido. Tem as estruturas que formam o núcleo, mas não tem ele definido, ele separado do meio citoplasmático, que é o caso das células procarióticas, as células das bactérias, tá? Então, nós temos dois tipos de células quanto à sua estrutura: célula procariótica e célula eucariótica. A célula procariótica é aquela célula que
não tem núcleo e que, portanto, como exemplo, nós temos as bactérias e somente esses seres vivos, e as células eucarióticas são aquelas que têm núcleo. Então, as células de todos os outros seres, de todos os outros reinos, reino protoctista, reino fungi, reino planta e reino animália, tá? E apresentam um núcleo definido. O que é que quer dizer esse núcleo definido? O núcleo definido quer dizer que ele está envolvido pela membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Essa presença da carioteca é que permite a divisão do meu interno e do meu externo, certo? Então, ficamos por aqui com essa pequena revisão. Espero vocês na próxima aula, tá? Que daqui a alguns dias nós estaremos juntos novamente. Um abraço no coração de vocês e fiquem com Deus.